Alerta! Breno Bidon pode deixar o Corinthians ainda hoje. Savarino é o jogador que pode mudar totalmente o futuro do time. Fique até o final e descubra o detalhe que ninguém tá mostrando. Enquanto o Timão corre para fechar Savarino, o Flamengo prepara quase 100 milhões para arrancar Bidon do clube. Isso não é só mercado, é uma guerra silenciosa que pode virar tudo de cabeça para baixo. Agora vem a pergunta que divide a torcida e muda completamente a leitura dessa negociação. O que realmente adianta contratar Savarino se o Corinthians perder Bidon no mesmo movimento? Será que o clube está trocando um futuro promissor por uma solução imediata? Ou pior, será que está apenas tapando um buraco agora e criando outro ainda maior lá na frente? Bidon é jovem, tem mercado, cresce a cada jogo e pode valer muito mais daqui a pouco. Savarino já é um jogador pronto, decisivo, experiente, mas com revenda praticamente nula. E aí surge o dilema que todo clube brasileiro enfrenta: pensar no agora ou construir o amanhã. Essa possível troca levanta um alerta. O Corinthians está pensando como um time que quer competir no curto prazo, ou como um clube pressionado tentando sobreviver à crise, porque uma escolha errada aqui pode custar muito caro no futuro. E é exatamente por isso que essa negociação não é simples. Ela não é só sobre nomes, é sobre estratégia, visão e risco. Nos bastidores, as conversas entre Botafogo e Corinthians já começaram. O nome de Savarino agrada muito à diretoria corintiana. Um jogador que resolve jogos, tem intensidade, experiência internacional e entrega imediata. Do outro lado, o Botafogo não quer facilitar. O clube carioca deixou claro que não abre mão fácil e colocou dois nomes pesados na mesa: Raniel e Gustavo Henrique. Dois titulares, dois jogadores que hoje dão equilíbrio, força defensiva e segurança ao time. Ou seja, o Botafogo não quer promessa, quer impacto agora. Isso muda completamente o cenário, porque o Corinthians não estaria apenas contratando, estaria desmontando uma parte importante do elenco atual. E aí a negociação ganha um peso enorme. Vale enfraquecer setores importantes do time por um jogador ofensivo, mesmo ele sendo decisivo, mesmo ele sendo diferenciado. Essa troca deixa claro: não é só futebol, é um jogo de poder, necessidade e pressão. Agora eu quero a sua opinião sincera, sem paixão, sem clubismo. Você entregaria Raniel ou Gustavo Henrique por Savarino, jogadores que hoje sustentam o time, por um atleta pronto, mas sem grande margem de revenda? O Botafogo está sendo inteligente ao pedir caro, ou está exagerando e tentando se aproveitar do momento delicado do Corinthians? Porque se a torcida aceita, a diretoria avança. Mas se der errado, quem paga o preço é o clube por anos. Essa negociação pode até empolgar, mas também pode virar um dos maiores arrependimentos da temporada. Agora comenta: você faria essa troca? Ou acha que o Corinthians precisa parar, respirar e pensar melhor antes de agir? Savarino é um jogador técnico, inteligente e extremamente competitivo. Não é atleta comum. Ele entende o jogo, sabe se posicionar, decide partidas grandes e costuma aparecer quando o nível sobe. É aquele tipo de jogador que não precisa de adaptação. Chega e joga. Chega e entrega, chega e resolve. Mas existe um detalhe que não pode ser ignorado: Savarino já atingiu o auge de mercado. Ele não é um projeto, é um produto final. Quem contrata Savarino contrata rendimento imediato, não contrata valorização, não contrata patrimônio esportivo, contrata impacto agora. E isso não é um defeito, é um perfil. O problema é quando esse perfil entra numa troca que envolve juventude, potencial e futuro. Aí a conta precisa ser muito bem feita. Breno Bidon tem apenas 20 anos, formado na base, com leitura de jogo acima da média, personalidade em decisões grandes, e algo raro para a idade: coragem para assumir responsabilidade. Cada jogo que Bidon faz, ele cresce, e mais importante, ele se valoriza. Não é só um volante, é um jogador moderno, que marca, constrói, e aparece no jogo. O mercado europeu observa, clubes monitoram, e cada boa atuação empurra o preço para cima. Bidon não é promessa vazia, é ativo em construção. E quando um clube segura esse tipo de jogador, está assegurando o futuro esportivo e financeiro. É exatamente por isso que essa possível saída gera tanta discussão. Se o Corinthians perde Breno Bidon para o Flamengo, não é só dinheiro que sai. Sai inteligência de mercado, sai visão de futuro, sai a chance de construir um ativo esportivo e financeiro. E pior, você fortalece diretamente um rival que já é dominante no cenário nacional. Bidon não é um jogador comum, é base forte, é leitura de jogo acima da média, é personalidade em jogo grande, é volante moderno que o futebol europeu paga caro. Quando você vende um jogador assim cedo demais, você não perde só rendimento em campo, você perde poder de negociação, perde tempo e perde estratégia. A diretoria diz que não quer liberar titulares, mas o mercado não respeita discurso, respeita proposta alta. Quando o valor chega, a pressão interna explode, empresários pressionam,
Torcida divide opinião, e o planejamento que parecia sólido começa a ser testado. E aí vem a pergunta que assusta. O Corinthians está vendendo por necessidade, ou por falta de visão de longo prazo? Enquanto isso, do outro lado, a lógica é fria. É de SAF. É matemática. No Botafogo não existe apego emocional. Savarino não é intocável. Se a saída dele fortalece o elenco defensivamente, ele sai. O objetivo não é ter nome, é ter equilíbrio, é ter elenco funcional, é competir até o fim. E o Corinthians não joga sozinho. O Grêmio observa Savarino. Clubes europeus monitoram Bidon de perto. E quando a Europa entra na conversa, o preço sobe, mas o risco também. Essa janela promete ser agressiva. E quem errar agora paga caro depois. A pergunta final é simples. O Corinthians vai usar Bidon como peça de construção do futuro? Ou vai entregar um talento raro, para ver ele crescer vestindo outra camisa? Talvez a de um rival direto. No futebol moderno, quem pensa pequeno, fica pequeno. Existe uma pergunta que separa negociações inteligentes de erros históricos. E ela é simples, mas cruel. Savarino vai entregar mais que Bidon? Savarino vai decidir mais títulos que Bidon? Savarino vai se valorizar mais que Bidon? Porque no fim do dia, não é sobre quem joga melhor agora, é sobre quem gera mais impacto ao longo do tempo. Bidon representa futuro. E no futebol moderno, futuro é dinheiro, é poder de mercado, é vantagem competitiva. Savarino representa rendimento imediato, é jogador pronto, é solução rápida, mas também é ativo em declínio de mercado. Essa escolha define tudo. Define se o Corinthians está pensando como clube formador inteligente ou como clube pressionado que troca amanhã por hoje. E quando essa pergunta não tem resposta clara, o risco da negociação explode. Agora imagina o pior cenário, e ele é mais real do que parece. Bidon no Flamengo, brilhando, titular, decidindo o clássico, sendo vendido para a Europa por uma fortuna. Enquanto isso, Savarino oscila no Corinthians. Alguns bons jogos, outros apagados, pressão aumentando, cobrança diária. A narrativa muda rápido, a torcida não perdoa, a imprensa não alivia, e o rótulo vem pesado. Negociação amadora, visão curta, erro de planejamento. Cada passe certo de Bidon no rival vira uma ferida aberta. Cada jogo comum de Savarino vira munição. E aí não tem explicação que segure. Não tem coletiva. Não tem nota oficial. O erro passa a ser eterno. E entra para a lista das trocas que o torcedor nunca esquece. Agora vamos ao cenário ideal. O melhor possível. Savarino chega. Decide jogos, resolve partidas grandes. O Corinthians ganha força imediata, volta a competir em alto nível. O time melhora. A torcida vibra. Os resultados aparecem. Mas mesmo assim, a pergunta não some. Valeu abrir mão do futuro? Porque o futebol não acaba em uma temporada. E vender uma joia para ganhar agora é uma aposta, não uma certeza. A torcida do Corinthians não cobra só resultado. Cobra coerência. Cobra identidade. Cobra visão. Vender uma joia. E contratar jogador pronto. Divide arquibancada. Explode redes sociais. Cria guerra de narrativa. E agora eu quero saber de você. Vale a pena trocar Bidon por Savarino? Ranieri ou Gustavo Henrique entram bem nessa equação. Ou o Corinthians está prestes a cometer um erro que vai custar caro no futuro.